Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13, a palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele chega com uma mensagem diferente de tudo que estava sendo pregado naqueles dias em Israel. Israel estava estabelecido com o judaísmo com algumas divergências. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios e assim 4, 5 grupos diferentes. E a mensagem deles era muito parecida, porque eles viviam totalmente presos dentro do legalismo, dentro da lei. Qual o grande problema do legalismo, irmãos, da lei? O grande problema é que ela só pode apontar o erro de alguém quando se torna visível. Quando é aparente, aponta-se o erro e não se aponta a cura, aponta-se o juízo. Essa é a questão da lei. E Jesus chega trazendo uma mensagem de amor. Jesus chega com uma mensagem totalmente diferente. E agora, quando ele começa a rebanhar aquele grupo com ele, ele começa a mostrar, ele precisava de viver aquilo que ele estava pregando. Então a Bíblia diz nesse versículo que ele passa perto da alfândega e estava ali um publicano, o Mateus, também conhecido como Levi. Qual era o problema do publicano? O publicano era um judeu, só que ele aceitou a função de ser cobrador de imposto dos judeus para Roma. Então o publicano era considerado um traidor, uma pessoa desprezível. As pessoas passavam perto. O publicano não tinha uma vida social como os demais judeus naturalmente, porque eles eram considerados desprezíveis. Jesus passa em frente à alfândega, em frente àquele ser desprezível, aquele ser que não tinha nenhum valor para os fariseus, para os saduceus, para nenhum valor. Ele chega e diz assim: segue-me, segue-me. Pensa o impacto, irmãos, que aquilo causou, porque bem no início do ministério de Jesus ainda, ele formando o seu grupo de apostolado, ele vai chamar quem? Chamar um publicano. Aquilo causa um alvoroço, por certo, irmãos, a Bíblia não descreve, por certo os próprios apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus ali naquele momento, podem ter, mas um publicano? E a Bíblia diz que Mateus ouve aquele chamado, levanta da sua posição naquele momento, e ele vai seguir Jesus. Quando nós lemos nos outros evangelhos, nós vamos ver que ele preparou um banquete para Jesus. Prepararam lá uma festa, glorificando ali, felizes, porque agora ele estava fazendo parte daquele grupo. Meus irmãos, aquele chamado de Jesus não é apenas um chamado a vão ali, não. Quando Jesus fala com Mateus, segue-me, havia uma operação do Senhor indo de encontro a Mateus e, ao mesmo tempo, uma ação de Mateus. Ele ouve o chamado de Jesus e se coloca à posição. Por certo, irmãos, como aconteceu com Zaqueu, que ele sentiu toda aquela alegria. Por certo, Mateus se encheu de alegria, se encheu de gozo,
de felicidade. Por quê? Porque o Espírito Santo estava salvando um publicano, louvado seja Deus. A Bíblia não descreve os detalhes, mas podemos conjecturar que estava acontecendo ali uma festa, uma alegria. Por quê? Porque Mateus tinha sido chamado. E estavam agora lá no jantar, naquele banquete. A notícia foi correndo, olha, Jesus chamou o publicano. Jesus chamou, por certo, um publicano conversando com o outro. Você conhece o Mateus lá da alfândega tal? Olha, Jesus chamou, ele é discípulo de Jesus agora. A Bíblia diz que foi chegando publicanos naquele jantar. Foi chegando outros tipos de pecadores. Mas quem é esse? E foi assentando à mesa ali e participando daquela festa com Jesus. Meus irmãos, que festa gloriosa deve ter sido aquela, hein? Tudo que não prestava, a escória de Israel estava ao lado de Jesus, porque Ele é o Salvador, louvado seja Deus. Pensa bem, tudo que não presta, né? A sociedade não gostava, estava tudo em volta de Jesus, se alimentando daquilo que Jesus estava pregando e ensinando. Mas não podia faltar, irmãos, os fariseus, né? Não pode faltar os religiosos. Porque sempre existiu isso, irmãos, e nunca vai acabar. Os religiosos, uma postura legalista, humana, egoísta, de achar que eles eram merecedores da bênção de Deus e os demais não. A Bíblia diz que eles chegaram, o texto no versículo 11 diz: os fariseus, vendo isso, disseram, chamaram os discípulos, vem cá. Chamou os discípulos, olha, o mestre de vocês está sentado à mesa com um publicano e com pecadores. Eles estavam falando aquilo com um ar de reprovação. Era como se eles estivessem dizendo: vocês vão continuar seguindo esse homem? Vocês vão continuar chamando esse homem de mestre? Era isso que eles estavam querendo dizer. Olha a atitude deles. O que eles queriam? O legalismo. Eles queriam que Jesus fosse legalista. O que eles queriam é isso. Eles queriam que Jesus estivesse sentado com os fariseus, com os saduceus, com um grupo de religiosos. Mas Jesus não veio para religiosos, irmãos. Irmãos, pelo contrário, o único grupo, irmãos, que Jesus desprezou com toda a veemência foram os religiosos. Irmãos, já perceberam isso? Veja bem, Nicodemos se converteu ao Senhor. Nós vemos isso pela atitude dele estar lá no final do ministério de Jesus, na ressurreição de Jesus, quando ele vai ajudar a tirar o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia. Quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, Jesus conversou com prostituta, com publicano, com adúltero, cada um, o Senhor teve uma mensagem. Mas quando Nicodemos veio conversar com Jesus, mestre, alta hora da noite. Primeiro era de noite, né? Era de noite. Alta hora. Altas horas, né? Escondido, para ninguém ver. Os irmãos sabiam que houve um grupo que eram chamados de nicodemitas, porque era um grupo que era cristão, depois no segundo século, para virar para o terceiro século, só que eles tinham muita vergonha, medo de ser cristão, de assumir o cristianismo por causa das perseguições. Os cristãos ortodoxos chamavam eles de nicodemitas, porque também o exemplo de Nicodemos via ter com Jesus de noite escondido. Mas é interessante que Jesus olha para Nicodemos e fala a Nicodemos. Primeira palavra que Jesus fala para Nicodemos, os irmãos sabem qual era? Necessário é você nascer de novo, Nicodemos. Por que ele não falou isso para a prostituta? Por que ele não falou isso para a adúltera? Por que ele não falou para Mateus, o publicano? Ele falou para o religioso, porque ele precisava de ensinar que o religioso, meus irmãos, tem que nascer, tem que morrer o homem religioso e nascer um homem novo, porque o homem religioso não serve para morar no céu. Irmãos, isso é muito sério. Quer ver outro exemplo? Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia. Porque não és frio e nem quente, porque és morno, estou a ponto de religioso. Então, quando Jesus está ali, os religiosos chegam, seu mestre sentado na mesa com pecadores, isso não pode. Quem é esse homem?
Só que Jesus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava preparado, cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria. Ele olha para aquela turma, né? E ele fala assim: olha, não necessita de médico quem são. Mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Justos? Meus irmãos, aqui nós vemos uma palavra que não se enquadrava. Qual era o justo que Jesus estava dizendo? Aquele que se auto-justificava com as suas justiças, com seus méritos. Aqui Jesus está dizendo daquele que ele confia nos seus valores, na sua religião, na sua plaquinha de igreja, para se justificar. No seu título de fariseu, na sua religião. Ele era fariseu praticante. Não, eu sou religioso praticante, eu obedeço às normas tais. Jesus olha para aquele grupo e fala: vocês são justos, vocês se auto-justificaram. Vocês se justificam porque fazem jejum. Não é o que os fariseus faziam? Orar na praça. Vocês se justificam porque vocês oram na praça. Vocês se justificam porque se autodeclaram a elite religiosa. Nós somos os melhores, nós somos sobre. Olha como, irmãos, olha como é séria a situação. Eles se autodenominavam. Não é assim que acontece, irmãos, está acontecendo hoje? As pessoas gostam de abraçar sua plaquinha de igreja. Nós somos a igreja. É o que estava acontecendo, só que Jesus olha para eles e fala: eu não vim para vocês. Eu não tenho compromisso com vocês, porque vocês estão compromissados com a vaidade, com o egoísmo. Vocês já estão compromissados com o que vocês conhecem. Vocês não querem abrir mão disso. E o problema do religioso, irmãos, que além de não abrir mão da sua religião, do seu espírito religioso, ele critica o outro que não quer viver o mesmo espírito religioso. Ele não sabe o que é misericórdia, ele acha que Deus quer sacrifício. Não, tem que fazer isso, aquilo, porque isso vai agradar a Deus. Meus irmãos, Jesus estava ensinando que o homem não vai para o céu por ser religioso, por fazer isso ou aquilo, que o céu seria aberto, porque Jesus estava indo ao Calvário, e a morte de Jesus é ela que nos deu o direito de entrar no céu. Louvado seja Deus. Não é sacrifício de homem. Meus irmãos, o mérito do céu não é nosso, não é por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou. O mérito é de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Pertence a Jesus o mérito. Mas os fariseus nunca entenderiam isso, o religioso não entende isso. Isso é um ponto sério. Quem Jesus vai chamar? Quem se esvazia. Eu não sou religioso, eu sou pecador, é isso que Jesus vai chamar. Eu não presto. Eu sei quem eu sou. Quando o homem reconhece o que ele é isso que Jesus vai chamar. Senhor, eu não sou digno de entrar no céu. Senhor, eu não sou digno sequer de entrar dentro da tua casa, Senhor. Não é isso? Os dois que subiram para orar, teve um publicano e um fariseu que subiu para orar. A Bíblia diz que os dois sobem para orar. Acho fantástica, maravilhosa aquela passagem. Quem foi justificado? E aqui, meus irmãos, Jesus olha para eles e diz assim: porque eu não vim chamar justo, mas vim chamar os pecadores. Meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus esse olhar de misericórdia. Irmãos, quantas pessoas estão nesta hora com uma vida tão triste, tão infeliz. Quantas pessoas estão aí, ontem era quase meia-noite, uma pessoa estava ligando para casa pedindo oração, né, para alguém que estava falando até de suicídio, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão presas no alcoolismo, as pessoas estão presas nas drogas, as pessoas estão aí vendo tudo acabar diante dele. Vivemos um momento de pandemia que as pessoas não sabem o que vai ser, o que vai não ser. Perceberam que as pessoas perderam até o medo do vírus agora? As ruas estão lotadas, as pessoas não têm esperança. Vai fazer o quê? Morreu. Meus irmãos, porque na verdade
a verdadeira esperança do homem, irmãos, ela é Jesus. Jesus é a esperança do homem. E o Senhor nos ensina aqui a nós olharmos para essas vidas que estão necessitadas. Meus irmãos, nós somos os portadores daquilo que Deus faz na vida do homem. Deus está concedendo a nós uma bênção, Deus está nos libertando, Deus está nos fazendo entender que não somos merecedores, mas que a graça dele é abundante, para que também nós possamos ir e levar essa mensagem àqueles que estão necessitados. Quantas vidas perdidas, quantas pessoas nós conhecemos que estão desiludidas desse mundo. São esses que o Senhor está chamando. Vem cá, segue-me, segue-me. O religioso, meus irmãos, o Senhor não tem compromisso com o religioso. Deus só assume o compromisso com o religioso quando ele para e fala: Senhor, não vale nada o que eu sou. Essa placa da minha igreja, isso é lixo. Quando o homem reconhece isso, aí Deus trata com ele, louvado seja Deus. Porque Deus quer o homem que se esvazia de si, para que possa nos encher da graça de Jesus, da misericórdia do Senhor. O Senhor não quer sacrifício. Servir a Deus não é sacrifício. O mérito da nossa salvação não está em sacrifícios, está na misericórdia do Senhor, está no amor do Senhor, está na graça do Senhor. O que aconteceu ali? Aquele grupo que estava ao lado de Jesus foi abençoado. Os fariseus que chegaram na porta e ouviram aquela palavra do Senhor, voltaram, murmurando, falando: nós temos que matar esse homem é louco. Meus irmãos, muitos vão nos chamar de loucos. Quando nós pregamos, e nós temos pregado, que nós não vamos viver de legalismo, nós não vamos viver servindo a Deus debaixo de ordem de homem, que nós somos livres para servir a Deus, muitos vão dizer: olha, vocês são loucos, vocês são rebeldes. Não, meus irmãos, nós estamos cheios da graça de Deus, porque nós entendemos que Jesus não quer sacrifício, Ele quer um coração voluntário, que se abstenha do pecado pela graça de Deus, não porque somos bons. Então não preocupem, alguém vai olhar para nós, vai jogar pedra. E vou dizer uma coisa aos irmãos, prestem bem atenção aqui, irmãos. O que está caído lá não joga pedra não, sabe por quê? Ele está precisando de uma bênção. Sabe quem joga pedra em nós? Os fariseus, os religiosos, né? Esses são os que jogam pedra em nós. Esses são que jogam, esses são os que criticam. São esses que hoje, né, na época era a palavra falada, hoje é a palavra escrita, nos WhatsApps da vida, nos Facebook da vida, aí falando. Preocupa não, meus irmãos, nós estamos num caminho maravilhoso, nós entendemos, nós somos o publicano, somos devedores, somos falhos, somos cheios das nossas dificuldades, mas a graça de Deus está nos alcançando e o perdão de Deus está nos preparando para morarmos com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus falou um dia com os fariseus o seguinte: que eles andavam, eles percorriam meio mundo para fazer um prosélito, para fazer um seguidor, e condenava a vida deles no inferno 2 vezes mais. Olha como é sério. Mas qual era o argumento que os fariseus usavam para convencer as pessoas de que eles eram os senhores da verdade? A Escritura. Eles pregavam a Escritura pura na letra, pura e seca, e ensinava de forma seguinte: se você não viver isso aqui, e de forma visível, eles deturparam a palavra de Deus, e dizendo que eram portadores da revelação de Deus. Eles se autoafirmavam como portadores dos segredos de Deus. E eles então transmitiam aquilo, e Jesus disse: vocês andam meio mundo para converter um prosélito e condena a alma dele no inferno 2 vezes mais ainda. É uma expressão que Jesus usou. Meus irmãos, nós vivemos dias onde o cristianismo está sendo dominado pelo legalismo com o mesmo pretexto. Qual era o pretexto dos fariseus? Dominar o povo. Porque quando assim o faziam, eles colocavam o povo onde eles queriam, eles tinham domínio sobre o povo. Não é diferente hoje, irmãos. Os líderes cristãos, os líderes evangélicos, nós vemos muito isso acontecer, nós sabemos que não são todos, mas quantos estão fazendo isso? Impõem um legalismo dentro das suas igrejas para dominar o povo. Você tem que andar assim,
você tem que fazer assim. E quando alguém questiona, fala, não questione, eu sou um enviado de Deus, eu tenho a revelação de Deus para poder falar isso para você. E as pessoas não leem Bíblia, irmãos. As pessoas não leem Bíblia para entender que não é isso que Deus tem para nós, e elas vão se sujeitando aos domínios. Quantas pessoas estão prisioneiras? Meus irmãos, eu chego a dizer, e eu vou dizer uma coisa, irmãos, aqui, por que Jesus chamou os publicanos? Por que Jesus chamou a prostituta, a adúltera? Sabe por quê? Porque quando ele se revelou a eles, eles abriram o coração porque eles estavam precisando de algo na sua vida. Por que não se revelou aos fariseus? Porque os fariseus não queriam ver. Viemos conversando cá sobre isso. Não querem enxergar. Por isso que Jesus não consegue se revelar aos religiosos nesse tempo. Porque Jesus nos é revelado pelo Espírito Santo através da sua palavra. Mas as pessoas não estão mais preocupadas com a palavra de Deus. O que os seus líderes falam se torna infalível. O que os seus líderes mandam, todos querem obedecer. E às vezes ainda dizem assim, olha, obedecem, porque vocês não podem tocar no ungido do Senhor. Eu gosto de meditar muito, irmãos, na história de Martim Lutero. Com todo respeito, né, aos católicos romanos, mas Martim Lutero é um referencial para nós evangélicos. E eu fico pensando, se Lutero tivesse essa mentalidade que alguns têm hoje, né, Monassi? Não posso tocar no ungido do Senhor. Lá o grande sacerdote, que era o Papa Leão X, ele é ungido de Deus, ele era chamado de ungido de Deus. Já pensou se Lutero, não posso tocar no ungido do Senhor, eu vou ficar aqui. E se os outros reformadores também, todos tivessem essa mesma mentalidade medíocre? Lutero não estava preocupado, irmãos, em ferir ninguém, não é isso. Mas ele disse assim, olha, eu não quero saber de nada, o que importa é que a minha mente esteja cativa à palavra de Deus. Meus irmãos, os ungidos de Deus, que são todos aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós oramos por eles. Mas quando eles se desviam da verdade da palavra, eles precisam ser orientados, seja quem for. É pastor, é um diácono, é o bispo, é o papa, seja quem for. Quando alguém desvia da verdadeira palavra de Deus, ele tem que ser confrontado. Sabe por que o cristianismo está do jeito que está hoje? Por causa dos interesses. Não se confronta quem está errado. Não toque no ungido do Senhor. E os desvios vão surgindo, o homem vai aprendendo a ser religioso, e as igrejas se enchem de religiosos, e aquele que está sedento, precisando de Jesus, não tem lugar para ele. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas para vivermos o que é verdadeiramente o Evangelho na